Legislação em áudio preparado por K. Concurseira. Bons estudos! Colégio de Procuradores de Justiça, órgão especial, resolução número 1342 de 2021, CPJ, de 1º de julho de 2021. De acordo com a retificação, publicada no DOI de 18 de dezembro de 2021, página 83. Disciplina a notícia de fato, o inquérito civil, o procedimento preparatório, a expedição de recomendações, a realização de audiência pública, a celebração de compromissos de ajustamento de conduta e da outras providências. O Colégio de Procuradores de Justiça, por meio de seu órgão especial, no uso da atribuição que lhe é conferida pelo artigo 105 da Lei Complementar Estadual, número 734, de 26 de novembro de 1993. Considerando que a Lei Orgânica do Ministério Público de São Paulo conferiu ao órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça atribuição para editar resolução disciplinando o inquérito civil. Considerando a necessidade de consolidar, numa única resolução, as normas internas que regem o inquérito civil, de forma a adequar as investigações na área dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos à atual estrutura da instituição. Considerando, por fim, a necessidade de uniformizar os procedimentos extrajudiciais investigativos à vista dos princípios que regem a administração pública e dos direitos e garantias individuais. Resolve. Título 1. Disposições preliminares. Capítulo 1. Do âmbito de aplicação e das definições. Artigo 1º. Esta resolução disciplina a notícia de fato, o inquérito civil e os demais meios de investigação da atribuição do Ministério Público, na área dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, as audiências públicas, os compromissos de ajustamento de conduta e as recomendações. Parágrafo único. Todos os meios de investigação devem, obrigatória e independentemente da denominação que se lhes atribua, ser regidos por esta resolução. Artigo 2º. A notícia de fato é qualquer demanda dirigida aos órgãos da atividade fim do Ministério Público, submetida à apreciação das procuradorias e promotorias de justiça, conforme as atribuições das respectivas áreas de atuação, podendo ser formulada presencialmente ou não, entendendo-se como tal a realização de atendimentos e o recebimento de notícias, documentos, requerimentos ou representações. Artigo 3º. O inquérito civil é investigação administrativa, de caráter inquisitorial, unilateral e facultativo, instaurado e presidido pelo Ministério Público e destinado a apurar a ocorrência de danos efetivos ou potenciais a direitos ou interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos ou outros que lhe incumba defender, servindo como preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais. Parágrafo único. O inquérito civil não é condição de procedibilidade para o ajuizamento das ações a cargo do Ministério Público, nem para a concretização das demais medidas de sua atribuição própria. Artigo 4º. As audiências públicas são instrumentos para a coleta de provas, dados, informações ou esclarecimentos em inquérito civil, ou com a finalidade de zelar para que os poderes públicos e os serviços de relevância pública e social obedeçam aos direitos assegurados nas Constituições Federal e Estadual e no ordenamento jurídico. Parágrafo único. A audiência pública será organizada e presidida pelo Ministério Público, precedida da publicidade devida. Artigo 5º. O compromisso de ajustamento de conduta é instrumento de garantia dos direitos e interesses difusos e coletivos, individuais homogêneos e outros direitos de cuja defesa está incumbido o Ministério Público, com natureza de negócio jurídico que tem por finalidade a adequação da conduta às exigências legais e constitucionais, com eficácia de título executivo extrajudicial. Artigo 6º. A recomendação é instrumento de atuação extrajudicial do Ministério Público, por intermédio do qual este expõe, em ato formal, razões fáticas e jurídicas sobre determinada questão, com o objetivo de persuadir o destinatário a praticar, ou deixar de praticar determinados atos em benefício da melhoria dos serviços públicos e de relevância pública ou do respeito aos interesses, direitos e bens defendidos pela instituição, atuando assim, como instrumento de prevenção de responsabilidades ou correção de condutas. Capítulo 2. Dos princípios fundamentais da atividade investigatória do Ministério Público.
Artigo 7º. A atividade investigatória do Ministério Público rege-se pelos princípios gerais da atividade administrativa, pelos direitos e garantias individuais e pelos princípios especiais que regulam o Ministério Público, obedecendo notadamente: Inciso 1. Ao respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana. Inciso 2. A atuação segundo os parâmetros da vocação e da ética institucional, observando-se o decoro, a boa-fé e a imparcialidade. Inciso 3. A independência funcional. Inciso 4. A facultatividade, unilateralidade e ao caráter inquisitorial. Inciso 5. A formação de convicção para o exercício responsável do direito de ação, ou para a tomada das demais medidas de sua atribuição no seu complexo de funções institucionais, relacionadas com: Alínea A defesa da ordem jurídica, do Estado democrático de direito e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Alínea B. A proteção dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Alínea C. O zelo pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados no ordenamento jurídico e a promoção das medidas necessárias à sua garantia. Alínea D. Outras funções previstas em lei. Inciso 1. A exclusividade e indelegabilidade da instauração, direção, instrução e conclusão, nos termos do disposto nesta resolução e na legislação específica. Inciso 2. A motivação das decisões e, quando cabível, das diligências. Inciso 3. A revisão das decisões e deliberações emitidas, nos termos do disposto nesta resolução e na legislação específica. Inciso 4. A publicidade oficial para fins de conhecimento público, ressalvadas as exceções disciplinadas no ordenamento jurídico para tutela do interesse público, da segurança da sociedade e do Estado e da intimidade e da privacidade. Inciso 5. A distribuição ao membro do Ministério Público dotado de atribuição legal fixada por critérios objetivos prévios. Inciso 6. A celeridade, eficiência, razoabilidade e proporcionalidade na tramitação e na solução. Inciso 7. Ao impulso oficial sem prejuízo do direito de petição e da colaboração de qualquer pessoa física ou jurídica. Inciso 8. A adoção de formas ou formalidades simples, no que couber, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos das pessoas, e a observância de formalidades essenciais à garantia dos direitos individuais. Inciso 9. A resolutividade na atuação funcional, entendida como aquela por meio da qual o membro do Ministério Público, no âmbito de suas atribuições, contribui decisivamente para prevenir ou solucionar, de modo efetivo, o conflito, o problema ou a controvérsia envolvendo a concretização de direitos ou interesses para cuja defesa e proteção é legitimado o Ministério Público, bem como para prevenir, inibir ou reparar adequadamente a lesão ou ameaça a esses direitos ou interesses, e efetivar as sanções aplicadas judicialmente em face dos correspondentes ilícitos, assegurando-lhes a máxima efetividade possível por meio do uso regular dos instrumentos que lhes são disponibilizados. Artigo 8º. A publicidade consistirá na divulgação oficial com o exclusivo fim de conhecimento público mediante publicação de extratos na imprensa oficial e, facultativamente, em meios cibernéticos ou eletrônicos, dela devendo constar: Inciso 1. As portarias de instauração e os atos de conclusão. Inciso 2. A indicação do objeto da investigação e sua necessidade, e, se possível, dos interessados. Parágrafo 1º. Sem prejuízo desses meios de publicidade, outros poderão ser utilizados, inclusive para possibilitar a colaboração de pessoas físicas ou jurídicas interessadas no objeto da investigação ou em sua instrução, conforme disposto nesta resolução e na legislação específica. Parágrafo 2º. A publicidade também consistirá: Inciso 1. Na expedição de certidões ou na prestação de informações ao interessado, no prazo de 15 dias. Inciso 2. Na concessão de exame dos autos na Secretaria, bem como extração de cópias, mediante o prévio pagamento dos emolumentos fixados. Inciso 3.
no fornecimento ao investigado, às suas expensas, de cópia do termo de declarações por ele prestadas, ou de ato do qual tenha participado pessoalmente, ainda que a investigação seja sigilosa. Parágrafo 3º. Os atos e peças da investigação são públicos, nos termos e limites desta resolução e da legislação específica, salvo: inciso 1. Disposição legal em contrário. Inciso 2. Como medida de conveniência para eficiência das investigações ou como garantia da ordem pública, decretadas em decisão motivada. Inciso 3. Em razão da proteção jurídica da privacidade e da intimidade, em especial do sigilo fiscal, bancário, financeiro, comercial ou industrial e, conforme o caso, dos dados pessoais ou sensíveis. Parágrafo 4º. A restrição à publicidade deverá ser decretada em decisão motivada, para fins do interesse público, e poderá ser, conforme o caso, limitada a determinadas pessoas, provas, informações, dados, períodos ou fases, cessando quando extinta a causa jurídica que a motivou. Parágrafo 5º. O membro do Ministério Público é pessoalmente responsável, nos termos da lei, pela determinação da preservação e decretação do sigilo, e pelo uso adequado das informações sigilosas obtidas para fins de interesse público. Parágrafo 6º. A expedição de certidões ou a prestação de informações deverão observar o disposto nos parágrafos 3º e 4º deste artigo, sendo: inciso 1. Vedado o acesso a dados sensíveis ligados à esfera da intimidade e privacidade das pessoas. Inciso 2. Condicionado o acesso às demais informações sigilosas a legítimo interesse e demais requisitos da legislação específica. Parágrafo 7º. Na consecução das finalidades da instituição, e considerando o princípio da unidade do Ministério Público, os dados de natureza sigilosa poderão ser enviados a outro membro do Ministério Público, observado o parágrafo 5º deste artigo. Parágrafo 8º. O membro do Ministério Público poderá prestar informações, inclusive aos meios de comunicação social, a respeito das providências adotadas para apuração de fatos em tese ilícitos, abstendo-se, contudo, de externar ou antecipar juízos de valor a respeito de apurações ainda não concluídas. Artigo 9. A atribuição do membro do Ministério Público deverá obedecer às regras ordinárias de distribuição de serviços, recaindo naquele que for dotado de atribuição legal fixada por critérios objetivos prévios, salvo: inciso 1. Nos casos de substituição por falta, impedimento, suspeição, afastamento temporário ou vacância; inciso 2. Por designação de outro membro à vista da recusa de homologação de promoção de arquivamento, ou de provimento de recurso, contra o indeferimento de representação; inciso 3. Por ato excepcional e fundamentado do Procurador-Geral de Justiça, condicionado à prévia autorização do Conselho Superior do Ministério Público; inciso 4. Nos casos de concordância do titular da atribuição; inciso 5. Nos demais casos previstos em lei. Parágrafo 1º. Havendo conflito de atribuições, negativo ou positivo, este deverá ser suscitado nos próprios autos ao Procurador-Geral de Justiça, que o decidirá em 30 dias. Parágrafo 2º. Em caso de necessidade de prática de atos urgentes, o Procurador-Geral de Justiça designará um dos membros do Ministério Público até solução definitiva do conflito. Artigo 10. A colaboração de pessoas legitimamente interessadas para a instauração ou instrução da investigação será concedida, em especial, a: inciso 1. Pessoas físicas ou jurídicas, direta ou indiretamente interessadas, ou no exercício do direito de petição. Inciso 2. Órgãos e entidades públicas da administração pública.